Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante e polêmico: o consumo do álcool. Você também pode participar, é só mandar um e-mail para bemestar@cbn.com.br. E voltando ao nosso assunto, quem nunca, né? Tomou um vinhozinho no jantar, um chopp no bar com os amigos. O fato é que muitas pessoas, na hora de relaxar, acabam consumindo o álcool. E para falar de um assunto tão importante, tão polêmico, que pode ou não ser nocivo à saúde, eu tenho o prazer de convidar o doutor André Malbergier, doutor em psiquiatria pela USP, mestre em saúde pública epidemiológica na Universidade de Illinois, Chicago, além, claro, de ser professor colaborador de psiquiatria na USP. Doutor André, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação e por abordar um tema tão importante para os nossos ouvintes. Obrigado. Bom, para começar esse papo, eu queria trazer uns dados da Organização Mundial da Saúde, dizendo que o brasileiro, em média, acima dos 15 anos, ele consome mais álcool do que a média mundial e que o Brasil é o 10º país com maior consumo de álcool. Isso é um motivo de preocupação? Sim, eu acho que é um motivo de preocupação porque eu acho que no Brasil a gente carece, acho que de uma política clara em relação ao problema. Então, seja, vamos dizer, o governo, ou seja, a sociedade civil, a gente aborda pouco o álcool e a gente tem, né, e a gente consegue ver isso através das propagandas de televisão, a gente tem uma maneira muito jocosa, como se houvesse só um lado da bebida, né? Que é o lado que existe do prazer, do encontro das mulheres e homens bonitos na praia. Quer dizer, esse é o conceito que a gente tem passado quando se fala de álcool nas propagandas. E existe um outro lado que eu acho que é pouco abordado. Então as pessoas crescem, né? E os garotos e garotas se desenvolvem acreditando que eles estão consumindo uma substância que tem somente aquele lado. Então, eu acho que essa é um dos pontos que eu acredito que a gente tem falhado e, por isso, a gente tem tido esse número grande de jovens consumindo álcool. Você tocou num ponto que é o aspecto social, né? Então, quando você vê as propagandas, enfim, você tem a valorização desse momento, que ele realmente é importante. Você falou também em relação a ser mais claro nas políticas de saúde pública, né, de malefícios e benefícios. E a gente é muito claro em relação ao álcool nessas campanhas de se bebeu, não dirija. Talvez seja a única abordagem bem específica mostrando que o álcool pode ser bem perigoso, né? Esse eu acho que é um ponto extremamente importante. Quer dizer, eu acho que a própria, vamos dizer assim, indústria da bebida assumiu esse se beber não dirija, porque é o único momento onde isso aparece pra gente, não é o governo, né? São as próprias empresas que vendem o álcool. Agora, por que que eu acho que eles assumiram? Porque eu acho que o impacto disso nas vendas não é tão grande. Porque você também tende a passar a informação que o único problema é a direção, né? Então as pessoas ou vão de táxi, de Uber, ou tem também vamos dizer, o motorista da vez, mas não se fala da quantidade. Então é isso. Já que, e às vezes isso sai pela culatra, esse tiro, por quê? Porque aí, já que não sou eu que vou dirigir, aí eu posso beber bastante, né? Então a gente pode ver por todos os lados. E sim, é muito importante a questão do beber e dirigir. Mas a gente não pode olhar só para isso. Porque, como eu falei, senão é como se fosse um passaporte para a gente poder beber, já que a gente não vai dirigir. Você tocou no assunto da quantidade e você comentou também de um lado que o álcool é valorizado, que é o aspecto social.
O nosso corpo ele é muito complexo, diversos órgãos, né? Então eu posso ter alguns deles muito prejudicados pelo consumo do álcool, e posso ter algum deles com certo benefício, né? É, e aí envolve, claro, quantidade e frequência de bebida. Existe uma recomendação em relação à quantidade e frequência do consumo do álcool? Esse eu acho que é um ponto importante, porque não só no Brasil, mas no mundo todo, né, existem tentativas de orientação em relação à população, inclusive em documentos nutricionais, né? Tem alguns países, acho que é Austrália, Chile, Brasil, desculpa, Estados Unidos, onde dentro desse modelo, como a população deve ingerir alimentos, eles incluem o álcool e a gente tenta se basear num modelo que vem sendo questionado, que é um modelo que, a princípio, o homem até 2 doses por dia, ou seja, chegando em torno de 14 doses semanais, cada dose de álcool seria o equivalente a uma latinha de cerveja, ou seja, 350 ml de cerveja, uma taça de vinho, que dá em torno de 250 ml. Então, um homem poderia beber 2 taças de vinho, 2 cervejas por Isso, dia. por dia. Então, esse era o conceito até pouco tempo atrás. E aí foi se percebendo que esse conceito ele vem sendo questionado, já que existe o aumento de outros problemas também associados ao uso do álcool. Por exemplo, álcool e câncer de mama. Era uma coisa que não se falava até pouco tempo atrás. E aí as mulheres começaram socialmente a beber mais e se percebeu que existe uma relação importante entre álcool e câncer de mama. Então, à medida que a gente vai conhecendo outras ações do álcool, né, à medida que a sociedade também vai mudando o seu padrão, a gente vem percebendo que esses, vamos dizer, chamado beber sem risco, ele provavelmente não existe. Ou seja, eu assumo o risco, seja o risco de longo prazo, né, quando eu bebo e lá para frente posso ter um problema, seja o de curto prazo, que envolve eventualmente me embriagar, ter queda, bater carro, me envolver numa situação de violência, perder coisas, objetos, carteiras, ter violência sexual. Então, esses dois modelos, quando a gente fala de drogas em geral, a gente tem o efeito no curto prazo, que é quando eu estou intoxicado, e no longo prazo, que é, mesmo que eu sobreviva a todas as intoxicações, eu, com o acúmulo desse consumo durante os anos, eu posso ter problemas, né? No caso do álcool, é o que a gente conhece como demência, como cirrose, pancreatite, neuropatias, Câncer de garganta. câncer de garganta, câncer de esôfago, agora na mulher câncer de mama, câncer de bexiga. Existem alguns cânceres que já vêm sendo associados a um consumo excessivo de álcool. E esse excessivo, esse número é o número, vamos dizer assim, que a gente está tentando chegar próximo. Era, como eu te falei, para homem até 14 doses por semana, mas hoje a Inglaterra, os Estados Unidos, inclusive, eu estava lendo recentemente que vai sair uma nova orientação dessa do alimentar, eu não sei bem como chama esse documento, mas que é uma orientação alimentar para o país e que provavelmente eles vão mudar o número de doses. E para a mulher? Então, a mulher, o álcool, né, na mulher, vamos dizer, se o homem e a mulher bebem as mesmas quantidades, a mulher tende a fazer uma dose sanguínea maior do que o homem. E aí, isso teoricamente expõe ela a um maior risco. Então, para a mulher, a gente considera uma dose por dia. Então, metade da dose dela. Aí, você comentou, quando o efeito a curto prazo, porque você está sob o efeito, vamos colocar assim, toxicológico do álcool. Mas tem a questão da frequência. Uhum. Uma pessoa que bebe todo dia, obviamente o nosso corpo entende que tem uma substância ali que ele precisa eliminar. E ele leva um certo tempo para eliminar aquela substância do organismo. A frequência com que se bebe o álcool pode ser também um dado importante para ele passar a oferecer mais risco à pessoa? Sim,
esse é um ponto fundamental também, porque inclusive nesses guidelines, né, esses grandes documentos que servem para orientar a população, eles falam também que, apesar de eles considerarem um número de 14 por semana, eles sugerem que tenham dias sem bebida. Porque é muito importante, como você falou, que o organismo, vamos dizer assim, ele cuide de da possível toxicidade do álcool. E também, quando você diminui a frequência, você diminui um pouco a chance da dependência, né? Ou seja, porque a dependência é isso, o organismo ele já começa a esperar a dose do dia seguinte. Então, sim, é muito importante a gente beber pouco e não beber todos os dias. Você tocou num ponto muito importante, como o nosso corpo, ele vai procurando padrões para funcionar, né? Uhum. Eu sempre brinco que eu nunca gostei de café. Até o dia que me fizeram visitar uma plantação de café e me mandaram um monte de café para experimentar. E aí todo dia depois do almoço eu tomava um cafezinho. Ou se depois do almoço eu não tomar um café, eu sou capaz de roubar um café de alguém, porque parece que o corpo já pede essa situação. Imagino que com álcool, que é um produto que aí a gente sabe que causa dependência, isso deve ser até pior, né? É isso. E o que a gente vem percebendo também, né, à medida também que a gente, vamos dizer assim, consome com muita frequência, a gente também começa a desenvolver mecanismos de defesa para dizer que é dependente ou não. Aí vem essas justificativas. Eu estou relaxando, eu estou hoje à noite, eu mereço. Então, tem tanto o lado físico quanto o lado psicológico que a gente vai se adaptando também a esse padrão, assim, diário, né? O corpo cria resistência ao álcool? Quer dizer, à medida que a pessoa bebia 2 doses e ficava meio altinho, depois de anos bebendo 2 doses, aquelas 2 doses não estão fazendo com que essa pessoa perca tanto o controle? Existe isso? Sim, esse inclusive é um dos critérios de dependência, né? A gente dá o nome de tolerância. Então o corpo, e a gente até, quando discute esse tema, a gente dá o exemplo, né? Aquela pessoa que chega em casa e toma uma latinha de cerveja, principalmente antes da janta, né? Porque as pessoas percebem também que sem comida ele tem um efeito, vamos dizer assim, altera mais. Aham. E aí ele percebe que isso é prazeroso. E às vezes não precisa nem esperar esses anos todos. Às vezes, em poucas semanas, ele percebe que aquela dose, que seria a latinha, já não é suficiente. E aí ele aumenta e assim vai. E muitas vezes ele vai passando também de graduação, né? Ele passa da cerveja para o vinho, ele precisa menos volume. Tá. E aí vem uma outra pergunta. Você falou, pessoas elas vão criando justificativas para o consumo do álcool. Não é raro encontrar pessoas que falam, não, eu só bebo sexta e sábado. Só que na sexta ele bebe 10 cervejas. No sábado, mais 12 cervejas. Quer dizer, aquela pessoa que concentra um consumo muito grande em 1 ou 2 dias, isso é tão nocivo, menos nocivo, mais nocivo? Como que é esse consumo agudo da bebida alcoólica? Acho que é um ponto muito importante que você traz, porque isso vem ficando mais comum no Brasil e principalmente aqui mais no o modelo mais anglo-saxão e menos o modelo europeu, que a gente chama do beber episódico, né? O beber grave episódico, o beber intenso episódico. Os ingleses chamam de binge drinking, que são pessoas que muitas vezes não bebem durante a semana e ficam aguardando. Isso é muito comum em jovens e universitários que fazem essas festas finais de semana. Então, eles não bebem durante a semana e muitas vezes bebem demais. E aí, ele tem o risco, tanto esses riscos agudos que a gente falou, de acontecer naquela festa ou naquela situação, uma situação de alto risco, como essas pessoas, no longo prazo, a gente percebe que elas evoluem para a dependência, ou seja, você tá trilhando o caminho para que mais para frente esse padrão se torne um padrão de uso mais frequente, né? Então ele começa a sair na quinta. Aí depois de um tempo, não, mas quarta é melhor, os bares estão mais vazios. Então ele vai aumentando esse padrão
E também o padrão físico também. Como você disse, a gente não pode usar as 12 doses, 14 doses num dia só, porque o organismo não dá conta disso. Imagina. Quando a gente falou aqui do consumo do álcool, muitas, ou talvez a maior parte das pesquisas que atrelam algum benefício do álcool são pesquisas que trazem benefícios pro coração. Que tipo de benefício é esse? Então, eu acho essa história bem interessante, assim, né? Se você olhar alguns estudos lá para trás, eles chamavam isso do paradoxo francês, que eram países ou regiões onde se comia muita gordura, mas, apesar disso, as pessoas tinham menos problemas cardiovasculares. Então, foram investigar e, de alguma forma, se atribuiu isso ao vinho, né? Que essas regiões também consumiam em uma quantidade, pelo menos frequente, né? Talvez não em grandes quantidades, porque o modelo mediterrâneo de consumo, em geral, é um modelo mais diário e menos, de menos quantidade. E aí começaram a estudar. E as hipóteses, né, são que o álcool aumenta o HDL, que é o considerado colesterol bom. E mais recentemente eu estava numa discussão com colegas e parece que existe hoje um novo entendimento na área da cardiologia que o HDL aumentado já não seria ou não teria esse efeito protetor como se pensava no passado, tal. Então, mas essa é uma das hipóteses. E uma outra hipótese que o álcool, ele é um anticoagulante. Então, ele diminui a agregação plaquetária, tal, ou seja, a plaquetas que são aquelas células que se agrupam para formar uns trombozinhos para poder parar o sangramento. E só que muitas vezes o problema cardiovascular, ou seja, a deposição de placas e tal, e entupimento das artérias, isso teoricamente diminuiria se você bebesse uma quantidade, e aí seria álcool mesmo, não é o vinho ou outra bebida. O álcool em si teria essa propriedade. Mas eu acho que é um tema que hoje vem sendo questionado, né? Então essas seriam as duas hipóteses ligadas a um possível benefício. E hoje vem se percebendo que existem alguns fatores que talvez estejam ligados a essas pessoas que bebem com certa frequência, mas pouca quantidade, que talvez sejam os fatores que protegem essas pessoas dos riscos cardiovasculares, né? Aí entra, seja um bem-estar psicológico, seja o próprio atividade física, seja assim, outra alimentação. Então, esse é um tema que foi reaberto, né? Eu acho que durante muito tempo isso ficou como uma verdade e hoje vem se questionando, e as revistas médicas e científicas hoje, né, agora mesmo, agora em junho, julho de 2022, tem vários artigos questionando esse conceito. Você comentou do estresse, né? Eu entrevistei aqui um médico, o Dr. Joe, e ele comentava, né, como o estresse ele pode ser danoso ao nosso corpo, principalmente à saúde do nosso coração. E aí você comentou da dieta mediterrânea, do paradoxo francês, né, dos franceses. E aí, que a gente observa nesses lugares é muito interessante, né? Porque tem realmente esse consumo frequente maior do que em outros lugares, mas a quantidade é menor. Outra coisa que chama atenção é o tempo da refeição, ele é maior. Uhum. E a refeição, invariavelmente, ela é compartilhada com outras pessoas. Diferente de você comer sozinho dentro de um carro, beber ali isoladamente. E outra coisa que chama bastante atenção nas regiões mediterrâneas, na França, é a quantidade de movimento dessas pessoas. Elas caminham muito mais. Então, quando você para pensar assim, poxa, a pessoa relaxando ali e compartilhando um momento na alimentação. Ela está desestressando. Pessoa que está caminhando, fazendo exercício, isso também é benéfico para o coração. Então é muito difícil, né, a gente isolar exatamente o consumo do álcool com esse benefício, porque eu posso dizer que a atividade física aumenta
o colesterol bom, né? Uhum. Então, são muitas variáveis, né? Sim, sim. E eu acho que também bem recente, um artigo traz a ideia assim, em geral, quem diz que está bebendo porque isso ajuda no coração, na verdade, é a idade que isso não tem nenhum efeito. Eu Né? li. Então, esse último artigo eu estava relendo que acima de 40 anos se questiona que existe. Mas abaixo de 40 anos, esse efeito não existe. Né? Exato. Então, é um ponto que a gente precisa ficar atento, porque pode entrar na nossa racionalização, quando a gente vai, de alguma forma, perdendo um pouco do controle da bebida, a gente tende a racionalizar. E aí uma das formas de racionalizar é esse possível benefício do álcool, né? A gente gosta de justificar as nossas atitudes não tão nobres, né? Isso é um fato. E isso com álcool parece que acontece. E aí a pergunta que eu queria fazer é: existe diferença, né? A mesma quantidade de álcool, mesma bebida, mas ela consumida em momentos, por exemplo, aquele cara que sai com os amigos, se diverte, está completamente relaxado, tomou X. A mesma quantidade para uma pessoa que chega em casa sozinha, estressada e usa esse álcool, por exemplo, como um indutor de sono. Existe algum estudo que pode mostrar que o efeito pode não ser exatamente o mesmo, apesar de ser a mesma substância? Sim, eu acho que o contexto, né, eu acho que é uma questão muito importante, e a gente até pergunta para os pacientes, né? Por quê? Porque o consumo, quando ele é feito, vamos dizer, em casa, sozinho, ele perde um pouco, inclusive, as amarras sociais. É um pouco do que a gente discutiu muito, ou vem discutindo na Covid. Né? Muitas pessoas passaram a beber mais e com mais frequência porque elas perderam um pouco as amarras sociais. Então, ele muitas vezes no trabalho, ele não podia estar bebendo porque está todo mundo trabalhando, mas ele em casa, às vezes, trabalhava com o uísque aqui do lado ou com o vinho aqui do lado. Então, esse padrão de consumo é um padrão que, de alguma forma, tem um risco maior, né? Ele tem a chance de perda de controle é maior, e a banalização da bebida também se arrisca, né? A bebida, ela teoricamente, é uma droga para celebrar. E aí a gente vai colocando ela em outros contextos e se torna, eu acho, com mais risco. E aí você fala também da bebida, ela tem calorias, né? Sim. Ela fornece energia. Muita gente, quando fala de macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, esquece que 1 grama de álcool fornece quase o dobro de calorias do que 1 grama de proteína ou 1 grama de carboidrato. E normalmente o álcool, ele sempre vem acompanhado de comidas um pouco mais calóricas. Então não é raro, né, a pessoa que faz o consumo do álcool ter um acúmulo maior de gordura, principalmente a gordura visceral. Esse é um outro risco do álcool, aquela gordura que se deposita na região ali do umbigo, do abdômen? Sim, inclusive, essa questão, vamos dizer assim, a gente quando vai cuidar ou a gente vai discutir o consumo de álcool de cada pessoa, ele deve ser personalizado. E uma das questões hoje que você levanta e que a gente tem conversado muito é que isso faz parte da nossa, vamos dizer assim, das substâncias que a gente ingere, e por que a gente cuida tanto do alimento, do controle, do balanço calórico, etc. E muitas vezes no álcool isso não serve, né? Então as pessoas vão bebendo bastante, elas vão, de alguma forma, tendo esse acúmulo de gordura visceral e principalmente na questão da esteatose, né, hepática, que é muito comum quando a gente aumenta um pouquinho a quantidade de álcool, a gente já começa a ver a gordura no fígado. Né? Então, muitas vezes a gente até usa isso como um parâmetro. Estamos chegando no nível onde essa bebida traz um risco mais claro ali. Antes da pergunta final, me veio aqui na cabeça uma frase que as pessoas falam: meu problema não é o álcool. Meu problema é misturar o álcool. Aí eu fico me perguntando, o álcool do vinho, se misturar com o álcool da cerveja, tem essa diferença ou é lenda? Essa é uma boa pergunta porque, assim,
muita gente fala isso e eu nunca consegui entender no sentido técnico, né? Então, o que eu acredito é que tem a ver, inclusive, com as outras coisas que não o álcool. Ou seja, quando você está bebendo várias coisas, você está acrescentando aí substâncias e isso pode trazer algum mal-estar. E, em geral, essas pessoas que misturam, elas também têm a ver com quantidade. Né? Então, elas também já estão falando, depois... Porque assim, né? Às vezes começa a beber cerveja, vai ficando um pouquinho alegre. Aí, quando ficou um pouquinho alegre, perde um pouco o limite. E aí, ela quer chegar lá. E aí, começa a ver que o destilado chega mais rápido e assim vai. Mas, olha, essa é uma pergunta de $1 milhão. Assim, eu confesso que eu não sei responder. Tecnicamente, a gente não encontra, mas na prática as pessoas falam. Enfim, chegando aqui no final, a gente tem o último quadro. 3 dicas para levar para casa. Tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram encantados aqui com as suas informações e eles querem 3 dicas para ter uma boa relação com o consumo do álcool. Então, acho que a primeira seria não banalize o álcool. Né? O álcool, ele é uma substância que em alguns momentos ele pode ser, né, prazerosa na confraternização, no encontro com amigos e tal, mas ele não é, com certeza, uma substância para ser usada todos os dias. O álcool não é remédio, né? E o álcool não é uma forma de você lidar com um sofrimento. Né? Pelo contrário, ele vai aumentar o seu sofrimento. A segunda questão diminua as expectativas que você tem em relação à bebida no sentido de a embriaguez, né? Ou seja, as pessoas hoje, elas cresceram muito no sentido de eu só vou aproveitar a festa, eu só vou ficar bem com meus amigos, eu só vou ter prazer se eu beber também. Quer dizer, então, o dançar, o conversar, o se divertir, hoje, para uma parcela importante da população jovem, ficou associado a estar embriagado. Então, eu só aproveitei a festa se eu fiquei embriagado. Então, acho que esse é um conceito que eu acho que deveria ser revisto. E existem várias formas de você fazer bem para o seu coração. O álcool, eu não tenho certeza se é uma delas. Então, antes de você beber, faça todas as outras e depois veja se o álcool tem algum papel nessas orientações. Muito obrigado, doutor André. Excelentes dicas, muita informação. O pessoal estava carente sobre esse assunto que é o álcool, então eu quero agradecer muito a sua participação. Obrigado, Eva. Bom, Bem-Estar em Movimento de hoje está ficando por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com os seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o nosso podcast. Está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos, grande abraço e não exagerem no álcool. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.